Olá, tudo bem com você? Notícias do Bem de hoje está começando e nós vamos falar sobre a ampliação da vacinação contra a Covid-19 para todas as crianças entre 3 e 4 anos de idade aqui em São Paulo. Antes, a imunização estava restrita apenas para crianças dessa faixa etária com comorbidades. A ampliação é fruto de uma doação de 2 milhões de doses de Coronavac por parte do Instituto Butantan, órgão da Secretaria de Ciência, Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde. A imunização para crianças de 3 e 4 anos com Coronavac foi autorizada pela Anvisa em agosto. No entanto, o Ministério da Saúde não havia disponibilizado doses suficientes para vacinar toda esta população do estado e do país. A partir daí, o Instituto Butantan importou o ingrediente farmacêutico ativo e concluiu na última semana a produção de mais de 3 milhões de doses, sendo que apenas 1 milhão foi adquirida pelo Ministério, o que corresponde a 215 mil doses para o estado de São Paulo. Para que o estado pudesse vacinar a totalidade deste público, o Butantan doou à Secretaria Estadual da Saúde mais de 2 milhões de doses. Precisamos lembrar a todos os pais, responsáveis, avós, para que levem seus filhos a uma unidade básica de saúde nos 645 municípios do estado de São Paulo para poder fazer a vacinação. Lembrando que as crianças de 3 a 11 anos também já devem se vacinar contra a Covid. E aqueles que não tomaram sua segunda dose, retornem até a unidade básica e façam a segunda dose. Estamos num momento muito importante com coberturas baixas vacinais de poliomielite, de sarampo. Então essa é uma oportunidade. Os 645 municípios têm vacinas e essas vacinas podem ir para o braço dos seus filhos. Lembrando que vacinar é um ato de amor. As doses já foram recebidas pela Secretaria de Estado da Saúde, que iniciou uma mega operação para a distribuição gradativa para todas as regiões de São Paulo. Ou seja, os pequenos já começaram a ser vacinados. A Viviane já até levou a filha para vacinar. Todas as decisões que nós tomamos é pensando no bem-estar das nossas filhas. Por isso que aqui em casa nós decidimos vaciná-las para que tenham uma proteção maior em relação à Covid. Nós não temos dúvidas de que Deus deu sabedoria ao homem para desenvolver soluções que fossem importantes para o nosso benefício. E por isso que aqui em casa nós apoiamos a vacinação infantil. E é importante os pais ficarem de olho no calendário vacinal completo das crianças. Tem criança que está faltando vacina aí. É bom dar uma olhada na carteirinha de vacinação, vai no posto de saúde e coloca a vacinação em ordem. E você confere agora os outros destaques do programa dessa segunda-feira, dia 17 de outubro. Cresce o número de produção de motocicletas no Brasil. Ministério da Cidadania prorroga prazo de atualização de informações do CadÚnico. Fibra ótica de alta velocidade vai conectar as universidades paulistas. Fique com a gente, o Notícias do Bem está no ar. Notícias do Bem está no ar, começando mais uma semana, e que bom que você está com a gente aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Estamos de volta, né? Semana passada a gente passou por um probleminha aí, mas graças a Deus está tudo resolvido. Obrigado a todos pelo carinho, obrigado a todos que mandaram mensagem também, obrigado pelas orações, enfim. Estamos bem, estamos de volta, e é muito bom poder contar com a sua audiência, com a sua participação. Muito bom poder contar contigo aqui na nossa IPP TV, no nosso Notícias do Bem, para ficar bem informado, né? Então seja bem-vindo. Você que estava acompanhando a nossa programação da manhã, você que estava com tudo mais aí da nossa Tainá Félix, você que está chegando agora nas nossas lives, é muito bom poder contar com você também. Legal, você também que está com a gente aí pelas nossas rádios parceiras, você que está nos ouvindo pela Rádio Pinheiros, seja muito bem-vindo. Você que está nos escutando também de Mossoró, no Rio Grande do Norte, para todo o Brasil, para todo o Nordeste, para todo o mundo, através da rádio Rumo ao Sertão. Que bom que você está com a gente gosta muito de conversar com você todos os dias aqui no nosso Notícias do Bem. Então vamos lá que a gente tem muita coisa preparada para essa segunda-feira. A produção de motocicletas passou de 130 mil unidades em setembro. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, a alta foi de 28,2%. Esse foi o melhor desempenho para o mês desde 2013. No acumulado do ano, a indústria chegou a mais de 1 milhão de motos saindo das linhas de montagem do Polo Industrial de Manaus,
que corresponde a um crescimento de 18,4% na comparação com o mesmo período do ano passado. Os números foram divulgados pela Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares, a Abraciclo. E o Brasil é o maior produtor de laranja do mundo. Mesmo assim, a ameaça de fungos, vírus e bactérias ainda é grande nos pomares. Hoje, na primeira reportagem da nossa nova série especial, você vai ver como esses problemas são combatidos. Confira um trechinho do que vem por aí no nosso Notícias do Bem. São Paulo concentra 78% da produção nacional de laranjas, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O principal cinturão citrícola brasileiro começa em São Paulo e se estende até Minas Gerais. 3 de cada 5 copos de suco de laranjas bebidos no mundo são do Brasil. Mas a citricultura é a lavoura mais sensível a pragas e doenças com ameaças constantes. Existem fungos, vírus, bactérias e insetos presentes nos pomares. Cancro cítrico, fúria do CVC e o greening, que apareceu no Brasil em 2004, deixa até hoje o produtor em constante estado de alerta. O greening é uma doença causada por uma bactéria transmitida por um inseto minúsculo, o psilídeo. O greening já provocou a destruição de mais de 56 milhões de árvores nos últimos anos. Não tem cura, é preciso cortar a árvore. Itapeva é uma das capitais da laranja e tem um dos menores índices da doença. Provavelmente, o clima e a altitude favorecem as lavouras no sudoeste do estado. A entrada em propriedades produtoras de laranja se tornou rigorosa. Não é de agora que os produtores sofrem com doenças nos laranjais. Para se ter uma fruta de qualidade, é preciso investir em irrigação, adubação, pulverização e, às vezes, até substituir plantas velhas por novas. Essa fazenda tem 216 hectares plantados. São 9 tipos de laranjas cultivadas aqui. Mais de 60 anos de trabalho e dedicação, com manejo eficiente. A citricultura é um dos cultivos que precisam de cuidados para gerar uma rentabilidade melhor e uma produção maior. Bacana, daqui a pouco tem essa reportagem completa para você. É a primeira, né, uma série de 2 reportagens especiais a respeito do cultivo de laranja e a respeito também do cuidado, né, do combate a essas pragas. E o Ministério da Cidadania prorrogou novamente o prazo de revisão de dados das famílias inscritas no Cadastro Único, o chamado CadÚnico. O repórter Matheus Santos está ao vivo com a gente nessa segunda-feira, vai trazer mais informações a respeito desse assunto. Oi, Matheus, seja bem-vindo ao Notícias do Bem. Oi, querido, boa tarde para você e também a todos que acompanham ao Notícias do Bem. Pois é, o Binário vai ter agora mais de 30 dias para atualizar as informações com os municípios. Os processos estão em andamento desde fevereiro e englobam 8 milhões de famílias. Os beneficiários do programa Auxílio Brasil, que estão em revisão cadastral, teriam até a sexta-feira para fazer ação. A revisão cadastral consiste em solicitar à família a atualização dos registros do Cadastro Único, caso esteja há mais de 2 anos sem nenhuma alteração. As famílias inscritas no Cadastro Único devem atualizar a cada 2 anos ou sempre que houver alguma alteração. Quem for convocado para averiguação e revisão de dados deve comparecer a um centro de referência de assistência social, o CRAS, posto de atendimento Cadastro Único do. A atualização cadastral é fundamental para a qualidade dos dados e garantir que as informações registradas na base do CadÚnico estejam sempre de acordo com a realidade das famílias. Programas sociais como o Auxílio Brasil, o benefício de prestação continuada, de energia elétrica e também o ID Jovem exigem que o cadastro esteja atualizado para que as famílias possam receber os benefícios. Devido aos impactos da pandemia, o Ministério da Cidadania escalonou o processo de revisão cadastral. Neste ano, apenas com o cadastro
foram pela última em 2016 e 2017 foram dadas para atualizar os dados do CAD único. Beneficiários que atualizaram dados em 2018 ou 2019 serão convocados nos próximos anos. Os beneficiários devem verificar então os seus dados, se estão desatualizados ou mesmo se as informações já foram fornecidas e se estão sendo confrontadas com outras bases de dados administrativos federais por meio do aplicativo CAD único, disponível para download na página gov.br. Então, acessando esse aplicativo na página gov.br, quem for um dos beneficiários tem aí acesso às informações e a data que precisa fazer essa atualização. Querendo, volto com você aí, desejando uma ótima semana para todo mundo. Tá certo, Matheus, obrigado pelas informações. Daqui a pouco você vai voltar, né? Vai trazer mais informações pra gente aqui no Notícias do Bem. Até já. Até daqui a pouco. Tá certo, o Matheus volta daqui a pouquinho e nós estivemos presentes durante o Congresso da Sociedade Brasileira de Design Inteligente no Rio de Janeiro. Nós aproveitamos a oportunidade, é claro, para conversar com vários palestrantes. Hoje a gente vai rever a entrevista com o biólogo e doutor em antropologia, Rodrigo Penafirme. Ele explicou pra gente um pouco mais a respeito do que é o design inteligente. Estamos recebendo aqui na sala de entrevistas do Congresso Brasileiro de Design Inteligente o professor Rodrigo Penafirme. Ele é biólogo e tem doutorado em antropologia. A gente vai conversar um pouco com ele a respeito do que é, finalmente, design inteligente, né? A gente tem falado bastante a respeito de design inteligente. Você provavelmente já leu muito a respeito de design inteligente, deve ter dúvidas também a respeito do assunto. Então, o Rodrigo está aqui com a gente exatamente para falar a respeito do que é. Então, a primeira pergunta é exatamente essa, né? Como é que a gente pode definir a teoria do design inteligente, professor? Então, basicamente, a teoria do design inteligente, ela parte de uma ideia já muito antiga. Uma ideia quase que intuitiva. Pessoas já na antiguidade já percebiam, observavam esse livro que a gente chama de natureza e falavam, bem, tem coisas, tem processos, tem formas, tem objetos, tem seres vivos que têm uma estrutura que parecem claramente ter sido planejados, tem um desenho por trás, tem uma intenção, como se fosse assim, não é possível que esses seres, essas coisas, simplesmente surgiram do nada, né, sem ter uma intenção, um planejamento, um desenho. E aí o que acontece? De algum tempo para cá, digamos, da modernidade para cá, especialmente, com o avanço da ciência, né, as pessoas começaram a perceber que vários processos, vários objetos e coisas na natureza não conseguem ser muito bem explicados simplesmente pelo aquilo que se instalou nas mentalidades e na academia mais recentemente, que é aquela ideia que exclui a priori, né, a possibilidade de haver um desenho na natureza, alguma coisa que tem um planejamento. Então, a teoria do design inteligente, ela entra nessa ideia de fato ser um programa amplo de pesquisa acadêmica, científica, que bota em primeiro lugar essa pergunta: vamos olhar para as coisas e nos perguntar o que explica melhor a existência, a consistência, a estrutura, a composição dessa coisa. Seja uma célula, seja um ecossistema inteiro. Dá para explicar por processos puramente naturalísticos? Ou seja, matéria e energia interagindo? Ou será que tem algumas coisinhas a mais? As pessoas começaram a perceber que tem coisas, obviamente, que não são matéria. Por exemplo, a informação que está no DNA não é matéria, é informação. Está codificada em matéria. Mas como é que é isso? Informação. A gente vê que tudo tem informação. Então, na verdade, a teoria começa a se desenvolver a partir dessas noções. E aí surgem, ao longo vou dizer, de, sei lá, 40, 50 anos para cá, especialmente nos 30 últimos anos, alguns trabalhos muito marcantes que começam a mostrar que existem certos padrões que contrariam essa ideia de que não pode haver nada que não seja matéria e energia. Então surgem alguns pilares, né, que a gente discutiu hoje mais cedo, até no primeiro painel. São 4 pilares, foi até corrigido depois que eu esqueci de um dos pilares. Que é essa ideia de que as coisas no universo e na vida têm um ajuste fino. Se a gente for ver, tudo é intricadamente colocado de um jeito certo, de uma quantidade certa, para que aquilo funcione daquele jeito. Tudo, desde uma célula até o universo como um todo, tudo que se observa tem uma série de regras, de leis, né, da posição do elétron. Se ele for um pouquinho, eu até falei isso no começo, se o elétron for um pouquinho mais para a direita, um pouquinho, estou falando assim popularmente, né? Mas sim. se ele for um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para trás, a molécula não se forma.
Se o oxigênio for mais do que o que tem na concentração da atmosfera, pega fogo. Se for menos, a gente não respira. Tudo é assim, absolutamente tudo que a gente não presta atenção no dia a dia. Se você, quando começa a olhar, tem centenas e centenas já catalogadas até cientificamente de constantes. Então esse é um pilar, a ideia do ajuste fino, que está tudo muito bem regulado, em todas as escalas. O outro seria a ideia da complexidade irredutível, que ficou muito marcada pelo estudo principalmente do flagelo bacteriano, o rabinho da bactéria que faz ela andar, que simplesmente o negócio é um motor com 43 peças moleculares, simplesmente. Dentro das células, as células são robôs moleculares, né? Eu não sou dessa área, mas eu estudo isso, acompanho, e é isso mesmo. São robôs moleculares. Então essa ideia de que uma peça tão complexa dessa, se ela perder, se essa coisa toda perder elementos, peças do motor, ela não vai funcionar, ou vai funcionar muito mal, muito abaixo da eficiência. Então daí partiu essa ideia de que várias coisas na natureza que apresentam complexidade irredutível aponta para um design. Por quê? Porque as perspectivas e teorias materialistas vão dizer que essa coisa pode, por exemplo, ter evoluído lentamente. Não tem como. Ou está tudo ali ou não funciona. Ou foi de uma vez ou não foi. Então esse seria o segundo pilar. O outro seria a ideia de que existe uma informação codificada, especificada. Como é que alguém vai explicar, por exemplo, as mensagens que estão no DNA que fazem você ser como é? Pelo menos nos seus aspectos físicos. Está tudo codificado no DNA. Né? E não existe nenhuma lei, nenhuma constância, nenhum padrão da natureza, escondido em átomos, moléculas, o que seja, na lei da gravidade, que explique a ordenação com que essas bases, esses nucleotídeos, essas coisas estão estruturadas no DNA para explicar a mensagem que sai dali, que vai mandar fazer certas proteínas, que vai mandar fazer isso, aquilo, que vai construir toda a fisiologia do corpo, a anatomia. Ou seja, as provas estão aí, né, professor? Está chovendo prova, sim, é uma abundância de provas infinita, né? E qual a dificuldade ainda dessa teoria ser aceita, então, já que nós temos tantas provas, ao contrário do evolucionismo, que tem muito mais mitos do que provas? Quer dizer, qual é a dificuldade ainda da teoria do design inteligente quando a gente pensa na educação, a partir da educação básica? Acho que a gente tem que começar a pensar nisso também, enfim, para as crianças, para o ensino fundamental. Claro. Qual é a dificuldade hoje ainda do TDI? O problema é que essa ideia, esse naturalismo metodológico, barra darwinismo, etc., essa cosmovisão que fornece a gente uma ideia de onde a gente veio, como a gente deve viver, para onde a gente vai, ela impregnou na cultura ocidental de uma maneira muito forte. Ainda que sejamos fruto de uma visão judaico-cristã, né? A gente está impregnado, porque uma minoria tomou conta, provavelmente, né, diria assim, uma minoria barulhenta tomou conta das universidades, por exemplo, né, desses centros onde formam professores. Então se instalou uma cultura de cancelamento, de proibição daquilo que exclui a possibilidade de haver um designer. Porque o designer coloca a gente numa situação de que, bem, no mundo não é só feito de matéria e de energia. Se o mundo não é só feito de matéria e de energia, pode haver um designer, a hipótese está aí, pode ser que eu tenha que responder alguma coisa a respeito dos meus atos. Pode ser que eu tenha que dar conta de alguma coisa. Eu acho que vai por aí. Então é uma luta muito grande porque as pessoas simplesmente querem viver do jeito que elas querem viver. Sim. E elas tentam descaracterizar essa pesquisa, né, esse programa de pesquisa científica, exatamente porque elas não querem saber disso. Para elas estão vivendo do jeito que elas estão vivendo e está muito bom assim. Porque exatamente o que o senhor falou, né? Todas essas provas nos levam a um possível designer, a uma mente inteligente. A gente não sabe. Olha, nós temos as nossas crenças, mas nós enfim, temos as nossas crenças. É uma mente inteligente, mas existiria uma mente superior inteligente que teria criado tudo de uma vez do jeito que do jeito que sempre foi, né, professor? Exatamente. E o que acontece? Essa ideia que está impregnada, ela não ficou só na biologia, ela está em tudo na sociedade. Né? Essa ideia que a gente veio a partir de um processo completamente aleatório, sem direção, sem propósito, simplesmente da matéria que foi conversando uma com a outra e virou a gente aqui. Isso tem implicações seríssimas. Então, o processo de reverter isso é a gente continuar falando que isso é uma outra possibilidade e que a gente tem que continuar apontando os erros, as falhas, por exemplo, da teoria da evolução. Não é que a gente queira, não, agora tem que acabar com tudo e só vai falar de design inteligente ou qualquer outra coisa. Não. Tem que tratar uma teoria científica como uma teoria científica. Porque o que eles fizeram? Eles tornaram isso um dogma.
E a gente luta contra os dogmas. Sim. A gente quer que a coisa seja colocada como debate. E isso vai demorar muito tempo para acontecer. Porque essa coisa está impregnada. Qualquer criança que você conversar hoje em dia, você liga um canal de TV para ver um desenho animado. Vai ver lá a história do esquilinho. Está enfiando cosmologia evolutiva, sem perceber na cara da criança. Uhum. Então, quando ela cresce, ela já naturalizou isso. Ela não passa nem para a cabeça dela a possibilidade dela não ter vindo de um ancestral símbolo. Uhum. Ela acha que isso é um dado da natureza, e não é. E aí também, professor, como é que fica a responsabilidade dos pais que têm acesso à informação? Acho que às vezes as gerações mais antigas se furtam muitas vezes de passar essa informação para gerações mais novas? Eu acho que os pais hoje, as pessoas que são pais hoje, eles precisam se informar mais. Porque de fato, não tem como a gente ensinar alguma coisa que a gente não sabe. Uhum. Então primeiro tem que quebrar o preconceito, como eu fiz, como vários fizeram, quebrar, desassociar essa forma, a ideia de design inteligente de qualquer tipo de religião. Isso não tem absolutamente nada a ver com religião, nem com espiritualidade. A prova disso é que temos ateu é difícil, mas temos vários agnósticos, pessoas com diversos credos e pessoas, né, os agnósticos no sentido da dúvida. Aqui, por exemplo, temos vários. O agnóstico não tenho certeza se não Deus tenho certeza. Duvido até da minha dúvida. Pode ser que Deus exista. Pode ser que Deus exista. E isso é bonito, porque você vê que as pessoas estão preocupadas em ir atrás da verdade. Né? E elas estão primeiro lendo o livro da vida, a natureza. Talvez elas cheguem a um livro sagrado, quem sabe, elas sejam tocadas, elas sejam transformadas nessa direção. Pode ser que não, pode ser que elas fiquem estagnadas aí. E no movimento tem pessoas que acreditam em vários modelos de como a vida surgiu, como uma coisa até evoluiu. Tem gente que acha que evoluiu. A maioria das pessoas do design inteligente, não posso falar por todos, mas a maioria das pessoas não pensa assim. A maioria das pessoas acha que há muita evidência de que as coisas foram feitas de uma vez, mas há muita divergência sobre isso. Mas o fato o ponto comum é que todo mundo tem absolutamente certeza, porque nós podemos experimentar isso na experiência do dia a dia de diversas formas, de que necessariamente há um desenho, há um desenhista, há um projetista. Quando você olha um carro, uma cadeira, você acha que esse negócio surgiu do além? Ou alguém teve que fazer isso, projetar? Alguém teve que projetar. Por que você olha para um gato e acha que ele surgiu sozinho, né? do nada? Acho que acima de tudo é como o senhor disse, né? Existe a necessidade de continuar o debate, existe a necessidade de continuar essa conversa em todos os meios. E aí quando a gente vê congressos como esse aqui, por exemplo, acontecendo, e a gente vê a popularização dessas informações também nas redes sociais, nos canais, enfim, a gente vê que esse caminho começa a ser tomado, pelo menos é um início, né? A gente pode dizer. Exatamente. Professor. Não acredite naqueles que vocês estão vendo nas grandes, pequenas mídias hoje, né? Que hoje nós temos a internet. Sim. O que vocês vão ouvir, provavelmente? Se você buscar lá no Google da vida, o que é o TDI? Pseudociência, sim, fundamentalismo. Bem, se você quiser passar dessa primeira camada de preconceito e de fato quiser conhecer, a gente te convida a você, por exemplo, visitar, né, o site da TDI Brasil e outros, por exemplo, o Discovery Institute, que está patrocinando aqui. Se você lê inglês, é importante ler inglês por causa disso. Mas é uma quantidade que não dá para acompanhar, de artigos e de vídeos e de debates e de livros que vão te mostrar uma outra possibilidade. Então eu recomendo que as pessoas comecem a abrir a mente para isso, sim, né? Tirar a venda dos olhos para poder... Estejam abertas a essa informação. A essa, né, possibilidade. É verdade. Professor, obrigado pela sua participação com a gente. Bate-papo excelente, a gente podia ficar conversando horas aqui a respeito desse tema sem problema nenhum, sem nenhuma dificuldade. Mas foi muito bom recebê-lo aqui. Obrigado, professor. Muito prazer aqui estar com vocês. Tudo de bom. Bacana, né? E agora é hora de mais uma dica da nossa livraria e editora Ezion. Você vai conhecer um pouco mais a respeito do livro Avivamento, de Ray Ortlund Jr., que foi trazido para o Brasil com exclusividade pela Ezion. Confira. O livro de Ray Ortlund Jr., lançado com exclusividade no Brasil pela editora Ezion, é uma obra inspiradora e comprometida com a verdade da Bíblia. O autor responde perguntas e examina com profundidade o que a palavra de Deus ensina sobre o tema. Além disso, aborda questionamentos importantes como o que é o verdadeiro avivamento e o que é necessário para que a igreja experimente o verdadeiro avivamento. O
texto apresenta de modo detalhado e instigante o que Deus pode fazer para avivar o seu povo e o que nós devemos fazer para nos prepararmos para esta ação. As conclusões do autor trazem orientação sólida para líderes de igrejas e membros que anseiam por renovação da parte de Deus. Compre já o seu pelo site www.editoraesion.com.br. Esion, a sua editora missionária. Bacana, tá aí o recado para você então, www.editoresion.com.br. Além desse livro Avivamento, você tem muitos lançamentos da nossa livraria e Editora Esion, muitos lançamentos, aliás, tem 2 lançamentos do Charles Spurgeon que vale a pena você conhecer, vale a pena você visitar o catálogo da nossa livraria e Editora Esion e fazer o seu pedido. Além disso, claro, você já sabe, né? Tem material infantil, tem material de papelaria, tem combos, tem bíblias, tem livros de estudo, tem devocionais, tem estudos indutivos, enfim, tem muita coisa boa para você no site da nossa livraria e Editora Esion. E o melhor de tudo, quando você compra na Esion, você está colaborando diretamente com a obra missionária, porque todo o lucro da Esion vai para os trabalhos desenvolvidos pela nossa Junta Missionária de Pinheiros. Então você quer ajudar a sustentar missionários pelo Brasil e pelo mundo, você quer ajudar a construir templos, quer ajudar a plantar igrejas, olha só que bacana. É uma oportunidade para você ajudar também. Entrando no site da Esion, comprando lá, você vai estar colaborando com tudo que se faz aqui pela JMP, tá bom? Fica o convite para você. www.editoresion.com.br. Agora está na hora da previsão do tempo. A Raquel dos Santos está aqui com a gente, começando a semana. Estamos começando a semana juntos mais uma vez, né, Raquel? Vamos ver se essa semana eu persisto aqui. E semana passada a gente começou, mas, né? Tive que me afastar um tempinho aí para me recuperar direito daquela gripe que a gente estava falando, né? Boa tarde, querido. Boa tarde, Raquel. Bem? Boa tarde para você que nos acompanha. Bem melhor agora, né? Ah, agora sim. Acho que agora ela foi embora. Quirino, e as temperaturas continuam a subir gradativamente aí ao longo da semana. Tá gostoso, né? Aqui em São Paulo, a gente vai ter as temperaturas mais amenas. Na quinta-feira, a gente vai ter máxima de 22 graus, mas nas outras capitais, predomínio de calor aí nos próximos dias. Mas olha, 22 até que é... Aliás, 22 é a chamada temperatura de primavera, né? Bem agradável, né? Bem agradável. Vamos começar com sul e sudeste, então? Vamos. Vamos lá, então. E chuva, bastante precipitação, principalmente no período da tarde. Vamos ver, então, como é que tá. Vamos conferir. O tempo volta a ficar firme em grande parte da região sudeste nessa terça-feira. As temperaturas sobem gradativamente e pode ter chuva isolada em algumas áreas, principalmente no período da tarde. Já no sul, a circulação dos ventos mantém as instabilidades ativas, chove nos 3 estados da região. Vai ter dia nublado e as temperaturas seguem mais baixas por lá. Aqui em São Paulo vai ter sol com muitas nuvens durante o dia, períodos nublados com chuva a qualquer hora. As temperaturas variam entre 17 e 23 graus. Já em Itaperuna, no Rio de Janeiro, vai ter sol com muitas nuvens durante o dia e noite com pouca nebulosidade. Mínima de 20 e máxima de 29 graus. Em Lages, Santa Catarina, vai ter chuva pela manhã com aberturas de sol à tarde, pancadas de chuva à noite. Mínima de 13 e máxima de 18 graus. Pois é, conforme prometido, aí um aumentozinho nas temperaturas, né? Uhum. Vamos ver que cidade a gente... Qual é a cidade do dia? Itaperuna hoje. Itaperuna, vamos ver Itaperuna. Itaperuna que fica lá no interior do Rio de Janeiro. Olha que imagem bonita de Itaperuna. Itaperuna fica pertinho da zona da Mata Mineira, sabia? Fica do ladinho de Muriaé. Exatamente, fica pertinho. Aliás, eu conheci Itaperuna. Conhece, né? Tempo firme, céu limpo. Olha que lindo que tá. Muito bacana Itaperuna. E vai continuar assim nos próximos dias. Beleza. Sabe o que é muito bacana? As pessoas interagindo com a gente. Hoje eu nem chamei interatividade ainda. Então, já aproveita, vamos ver quem tá com a gente e já chama também. A Delva, em Uruará, no Pará, dando boa tarde pra gente. Boa tarde, Delva. A Márcia está contando que lá em Florianópolis hoje está sol, depois de muita chuva. 23 graus por lá hoje. Bacana. E ela está desejando uma boa semana pra gente. Boa semana pra todos, né? Dá tempo de você interagir com a gente, não é, Raquel? Isso, já eu volto e eu tô aguardando você contar pra gente como é que tá o tempo aí na sua região. Tá sol, tá frio? Conta pra gente. Verdade, fique à vontade, né? Deixa o seu boa tarde, diga de onde você tá falando, como é que tá o tempo na sua região. Interaja com a gente, fala a respeito do Notícias do Bem. Deixa a sua sugestão de pauta. Sugestão de pauta pra gente aí, pro Matheus. O que você quer assistir aqui no nosso Notícias do Bem? Esse espaço é todo seu, a gente conta com a sua participação. Raquel volta daqui a pouco com interatividade Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Isso aí, até já. Combinado, até já, Raquel. Raquel volta já, mas agora é hora da nossa coluna Fé e Trabalho, com o presbítero e empresário Antônio Cabreira. Hoje ele vai mostrar pra gente o auxílio que as igrejas vêm oferecendo para a Ucrânia durante esse período de guerra.
Estou aqui em Kiev, a capital da Ucrânia. É impressionante. Isso aqui é um novo templo de uma igreja cristã que eles estão construindo aqui. E não só é uma bênção você encontrar aqui esse tipo de construção. É claro que eles pararam por causa agora da guerra, mas o mais bonito ainda é você ver o testemunho do cristianismo nesses momentos difíceis. O cristianismo, ele se caracteriza por ser essa religião, essa ordem de Jesus em ajudar os necessitados. O que a gente vê aqui, são programas de ajuda para esses refugiados de guerra. Esse aqui é um programa das Nações Unidas, como você pode ver aqui, o símbolo, que eles estão ajudando aqui esses refugiados de guerra. Lá no fundo, onde vai ser o futuro estádio, você vê uma série de cadeiras de roda. E isso é a história do cristianismo dos últimos 2000 anos, eles fazendo esse tipo de ajuda, esses programas alimentares. O cristianismo sempre ele está nessa linha de frente, levando assistência àqueles que tanto precisam. E não poderia ser diferente, é a presença das igrejas cristãs aqui na Ucrânia. E agora a gente tem um recado para você que quer decorar a sua casa com todo o requinte e a sofisticação que só os móveis planejados da Finger podem trazer. Olha, são acabamentos diferenciados, pensados especialmente para o seu conforto e para a funcionalidade do seu espaço. Claro, na Finger, o seu projeto é personalizado de verdade. Tem tecnologia exclusiva alemã, tem precisão absoluta que garantem uma customização única para o seu espaço. Confira. Fundada em 1978, a Finger Móveis Planejados tem inovação em sua vocação. Traz garantia de 8 anos graças ao seu moderno Parque Fabril localizado no Rio Grande do Sul. A nossa loja está localizada no Portal do Morumbi e conta com 400 metros quadrados de showroom com diversos ambientes para você se inspirar. Nossa equipe é altamente treinada, formada por arquitetos e design de interiores, prontos para transformar ambientes e te surpreender. Temos o compromisso de transformar ambientes para o bem-estar das pessoas, com projetos inovadores e a tradição que já dura mais de 40 anos. Nossos projetos são exclusivos, feitos para atender todas as suas expectativas. São pensados para a usabilidade e função do seu espaço, além de privacidade, relaxamento e bem-estar. Transformamos seus sonhos em realidade. Nos sigam nas redes sociais. Traga sua planta e se surpreenda. Opa, então entre em contato com o time de especialistas da Finger e solicite agora o seu orçamento. Acesse aqui, www.fingermorumbi.com.br, ou então tem um Instagram para você visitar, @fingermorumbi, conhecer todos os espaços e saber muito mais a respeito do trabalho desenvolvido pela Finger. Prefere falar pelo WhatsApp? Anote aí, 11 99018 7891, 11 99018 7891. Finger Morumbi é a sua melhor opção em móveis planejados. Notícias do Bem vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente vai estar de volta mostrando para você a primeira reportagem da nossa nova série especial. Você vai conferir a tecnologia de combate às pragas da laranja nos pomares. Não saia daí, a gente volta já já. Bela, em quantos dias Deus criou o mundo? Professora Mirella, Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. E agora uma pergunta para o Daniel. O que Deus criou no primeiro dia? Professora Mirella, ele criou a luz. Era tudo escuro. Ele falou, haja luz, e houve luz. Se você tem filhos entre 8 e 12 anos, ou não tem filhos, mas deseja abençoar uma criança, para participar desse projeto, basta entrar no nosso site e fazer a inscrição. Vamos estrear o programa de TV A Escolinha de Jesus. São 20 vagas para 20 personagens nessa primeira temporada. O curso preparatório começa agora na primeira quinzena de outubro. Iremos gravar em novembro, com estreia prevista para janeiro. Inscrevendo uma criança, vocês estarão investindo numa nova geração em Cristo. Nosso foco está no reino. Entre no site da Academia Cristã de Artes, emisaca.com.br, e abençoe uma criança. Estaremos te esperando. Mamãe, papai, eu quero aprender. Me leva na escolinha, na igreja vou crescer. Mamãe, papai, eu quero aprender. A Bíblia me ensina, com Jesus eu vou viver.
Toda quinta-feira às 9h30 da noite, o reverendo Nilson Júnior traz para você as lições da sã doutrina. É tempo de crescer em conhecimento de Deus. Aprenda sobre teologia bíblica, teologia sistemática e doutrinas. Horário alternativo aos domingos, às 10 da noite. Sã Doutrina, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Toda terça, às 9h30 da noite, tem um bate-papo sincero e divertido com as mães da IPP. É o Maternidade na Real. Educação dos filhos, fé, amor e todos os temas que fazem parte dessa fase especial da vida das mulheres que estão em pauta, num programa cheio de surpresas. Horário alternativo aos sábados, às 10 da manhã. Maternidade na Real, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. 100 mil seguidores, essa é a meta do canal do reverendo Arival Dias Casimiro no YouTube. Faça sua inscrição, ative o sininho e receba todos os dias mensagens de fé e encorajamento. Além das pregações, você vai ter acesso às devocionais, meditando nas promessas e outros conteúdos criados exclusivamente para essa plataforma. Acesse youtube.com/Arival Dias Casimiro. Curta os vídeos, comente e compartilhe. Entre nessa campanha e avise seus amigos e familiares para se inscreverem. Vamos levar a palavra de Deus adiante. Reverendo Arival Dias Casimiro no YouTube, rumo aos 100 mil seguidores. Toda quarta, às 9h30, o químico e cientista cristão Marcos Eberlin comanda a nova temporada do Fé e Ciência. Convidados muito especiais mostram como a ciência pode comprovar e contribuir com a nossa fé. E você pode rever as primeiras temporadas de segunda a sexta, à 1h da tarde, quartas às 8h30 da manhã, sábados ao 12h30 e aos domingos, às 9 da noite. Fé e Ciência, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Estamos de volta com Notícias do Bem desta segunda-feira, começando mais uma semana, e que bom que você está com a gente, né? Lembrando que o nosso encontro é sempre de segunda a sexta, a partir das 11h45 da manhã, ao vivo. E a gente tem horário alternativo às 18h45 para você ficar bem informado, para você ter boas notícias, né, no seu dia a dia. E olha só, o setor de serviços, responsável por 70% de tudo aquilo que é produzido no Brasil, engatou a quarta alta mensal consecutiva, cresceu 0,7% em agosto, segundo dados publicados pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Desde maio, o setor apresenta um ganho acumulado de 3,3%. Com a sequência de altas, o segmento renova o maior nível desde 2015 e figura 10,1% acima do patamar de fevereiro de 2020, o último mês sem as medidas restritivas para conter os efeitos da pandemia do coronavírus. Boa notícia econômica, né? Aliás, estamos repletos de boas notícias econômicas. E a gente também tem mais um recado especial para você aqui no nosso Notícias do Bem. Agora é hora de apresentar algo que pode realmente transformar ou dar um novo visual aí para o seu ambiente. Uma das coisas que nos ajudam a ter esse conforto é estar num ambiente aconchegante, bonito e confortável. E é por isso que as tintas da Qualivinil são indispensáveis se você precisa remodelar o lugar onde você trabalha, onde você mora, ou desenvolve coisas novas, não importa. A Qualivinil, além de produzir tintas da melhor qualidade, pode ser encontrada muito facilmente. Numa loja, pertinho da sua casa, você já sabe, ou aqui no site www.qualivinil.com.br. Então inspire-se, transforme, decore, use Qualivinil. E a gente segue de notícia aqui para você. 8 universidades paulistas deverão ser interligadas por uma rede de fibra ótica de alta velocidade. Matheus Santos está de volta com a gente aqui e vai trazer mais informações sobre esse assunto. Oi, Matheus. Olha só, a verdade, chamada de Backbone SP, essa rede já está em fase de instalação e presente também em algumas universidades aqui de São Paulo. Boa tarde novamente e também para você que acompanha a nossa programação. Ela está disponível, olha só, na Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, e também na Universidade Federal do ABC, a UFABC. A iniciativa vai disponibilizar
uma infovia com velocidade de 100 gigabytes por segundo. Se comparada a uma internet de 100 megabytes usada em residências, o Backbone SP é 1000 vezes mais rápido. O objetivo é a troca de informações, de material didático e também a troca de dados científicos. Cada vez mais os dados científicos estão ocupando espaço volumosos. Os especialistas apontam que até o início de janeiro as outras universidades estarão interligadas. São elas, olha só, a Universidade de São Paulo, a Universidade Presbiteriana Mackenzie, também a Unesp, Universidade Estadual Paulista, e a de Campinas, a Unicamp, além da Universidade Federal de São Carlos e também o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA. Segundo o coordenador, a rede é a espinha dorsal para a conexão das universidades paulistas às redes acadêmicas internacionais, feitas por meio de cabos submarinos localizados nos oceanos Atlântico e também Pacífico. A rede Nesp está vinculada às redes acadêmicas internacionais como Américas, Rede Clara e também da América Latina. De acordo com o FAPESP, o Backbone SP também está preparado para viabilizar conexões de iniciativas das universidades paulistas que demandem maior largura de banda, com redes de 5G que já está inclusive disponível no Brasil. Então, inovações aí para cada vez mais ampliar o conhecimento para os universitários aqui do nosso país e principalmente agora aqui no estado de São Paulo, entre universidades privadas e também públicas. Querendo, volto com você no estúdio. Bacana, Matheus. Obrigado pelas informações. Amanhã o Matheus vai estar de volta aqui no nosso Notícias do Bem. Quem está de volta é a Raquel dos Santos para trazer as informações do tempo para a gente. Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Vamos lá, Raquel? Vamos lá. Terça-feira vai ter dia abafado na região Centro-Oeste. Sol aparece, faz calor e tem pouca expectativa para chuva. Já no Nordeste, o calor segue sendo destaque com predomínio de sol. Tem possibilidade de chuva isolada apenas nas áreas litorâneas. Em Brasília, no Distrito Federal, vai ter sol com algumas nuvens e por lá não chove. Mínima de 17 e máxima de 32 graus. Já na região norte, o Maitá, no Amazonas, vai ter sol com algumas nuvens durante o dia, períodos nublados, com chuva a qualquer hora. Mínima de 24 e calorão de 34 graus. E em Tauá, no Ceará, vai ter sol com aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite o tempo fica aberto. Mínima de 22 e máxima de 34 graus. Muito bem, vamos ver imagens de onde agora? Brasília, querido. Brasília, olha aí, Brasília, Distrito Federal. Olha essa cidade marrom. Umidade relativa do ar baixa. Deve estar bem quente por Deve lá, estar, viu? não tem nuvem, olha só, deve estar muito quente. Máxima de 32, mas a sensação térmica... Muito maior, né? Porque também você vê que o céu está aberto, né? Totalmente aberto. Totalmente limpo. É, totalmente limpo, não tem nuvens. Imagens do clima ao vivo. Deve estar um calorão. Imagens aí do site Clima ao Vivo. Aliás, se você quiser ver imagens de todo o Brasil, só você acessar, né? climaauvivo.com.br. Muito bacana. É bem bacana esse site, tá? climaauvivo.com.br. Você pode acessar e ver as imagens do Clima ao Vivo. Sabe o que eu quero ver agora? Interatividade. Sim. Galera, chegou ou não? Chegou, querido. Bastante gente aqui, ó. Esqueceram que a gente estava aqui. A Marli está dando boa tarde pra gente. E ela está contando que em Itajubá, Minas Gerais, está sol com algumas nuvens no céu. O Alexandre Farias também está dando boa tarde pra gente, lá da Bahia, Salvador. Opa. Ele está dizendo que lá está sol e que hoje é feriado dos comerciários. Olha só que interessante. Interessante. Feriado em Salvador. Feriado de segunda-feira, o pessoal já deve ter emendado. Boa, né? Bom demais, né? Aí... Feriado de segunda compensa. O Leandro Carlos também está dando boa tarde pra gente. Deus abençoe a todos grandemente. Amém. E ele está contando que em Itajaí, Santa Catarina, está nublado e com muito vento. E a Dalva também fez um comentário aqui, acredito que sobre a coluna do reverendo, não, do Cabreira. Presbítero Cabreira. Só Deus para fazer tudo perfeito. É verdade. Ou então foi sobre o nosso design inteligente lá, sobre a nossa sala de entrevistas. Isso. Pode ser. Boa. E o Dalvi Costa também está dando boa tarde pra gente. Boa tarde a todos que estão acompanhando o nosso Notícias do Bem pelo Brasil afora, né? E no mundo também. E no mundo também, né? É verdade. Teve Japão aqui. Olha, coisa boa. Recentemente. E o reverendo Marco Severo, conectado Rádio Rumo ao Sertão. Grande abraço, reverendo. Boa semana para todos nós, né? Boa semana, Raquel. Ah, obrigada. Amanhã a gente tá de volta, não tá? Com certeza. Se Deus quiser, a Raquel volta amanhã com mais informações do tempo, então. Até amanhã. Até amanhã.
Muito bem, a Raquel volta amanhã e agora a gente vai falar sobre o Brasil, que é o maior produtor de laranja do mundo. Mesmo assim, a ameaça de fungos, vírus e bactérias ainda é grande nos nossos pomares, viu? Hoje, na primeira reportagem da nossa nova série especial, você vai ver como a tecnologia é usada para o combate desses males. Confira aí. O Brasil é o maior produtor de laranjas do mundo. São Paulo concentra 78% da produção nacional de laranjas, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O principal cinturão citrícola brasileiro começa em São Paulo e se estende até Minas Gerais. 3 de cada 5 copos de suco de laranjas bebidos no mundo são do Brasil. Mas a citricultura é a lavoura mais sensível a pragas e doenças com ameaças constantes. Existem fungos, vírus, bactérias e insetos presentes nos pomares. Cancro cítrico, fúria do CVC e o greening, que apareceu no Brasil em 2004, deixa até hoje o produtor em constante estado de alerta. O greening é uma doença causada por uma bactéria, transmitida por um inseto minúsculo, o psilídeo. Você identifica através de sintomas na folha e também através daquilo que a gente chama de sementes abortadas. A fruta é uma fruta que não desenvolve, é uma fruta pequena, é uma fruta que quando você corta, você vai perceber que as sementes elas estão enegrecidas, elas não desenvolvem. Então são todos esses sintomas da doença. O greening já provocou a destruição de mais de 56 milhões de árvores nos últimos anos. Não tem cura, é preciso cortar a árvore. Itapeva é uma das capitais da laranja e tem um dos menores índices da doença. Provavelmente, o clima e a altitude favorecem as lavouras no sudoeste do estado. Talvez explique a menor incidência da doença aqui na região. Agora, existem também poucos pomares, então a falta dessa concentração maior de citros também pode ser um motivo para que a gente tenha menos doença do que em outros lugares de São Paulo. A entrada em propriedades produtoras de laranja se tornou rigorosa. Não é de agora que os produtores sofrem com doenças nos laranjais. Para se ter uma fruta de qualidade, é preciso investir em irrigação, adubação, pulverização e, às vezes, até substituir plantas velhas por novas. Essa fazenda tem 216 hectares plantados. São 9 tipos de laranjas cultivadas aqui. Mais de 60 anos de trabalho e dedicação com manejo eficiente. Nós tomamos as medidas de aplicar os produtos fitossanitários para não deixar que essas pragas, que sempre vão existir, estejam acima de um nível de dano econômico. Ou seja, é um custo-benefício para a gente poder controlá-las. Se elas tiverem um nível que elas não venham atrapalhar a nossa produção, a gente não precisa entrar com um químico. A citricultura é um dos cultivos que precisam de cuidados para gerar uma rentabilidade melhor e uma produção maior. A citricultura, na verdade, ela oferece uma rentabilidade muito boa para aqueles produtores que têm um mínimo de produtividade. Não se admite também que você tenha um pomar e não cuide dele. Então, na verdade, se você investir, se você cuidar, se você adubar, se você cuidar do green, se você procurar evitar todas essas doenças, pragas que ocorrem na atividade, você vai ter, com certeza, uma produtividade que vai remunerar o produtor, mesmo em épocas de um preço menor da venda da fruta. Então eu vejo que a rentabilidade na citricultura tem sido ao longo dos anos sempre interessante. Amanhã tem a segunda reportagem dessa série para você, tá? E agora a gente tem mais um recado especial aqui no Notícias do Bem. Você já parou para pensar que a sua contabilidade precisa atender ao padrão de Deus e também ao padrão dos homens? Pois é, por isso que a Contábil Ribeiro está há mais de 35 anos servindo a igreja brasileira e, é claro, missionários ao redor de todo o mundo. Faça a contabilidade da sua igreja com a Contábil Ribeiro. Igrejas de todo o Brasil
podem ter essa consultoria, é muito fácil. Saiba mais acessando www.contabilribeiro.com.br. Está na sua tela, Contábil Ribeiro, contabilidade especializada para igrejas. Notícias do Bem vai para mais um intervalo, daqui a pouquinho a gente vai estar de volta com mais informações para você aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Fique com a gente, até já. Eu amo estar na igreja, eu amo participar das atividades e dos cultos, mas eu me sentia meio deslocada. Faltava aquela sensação de pertencimento. Afinal de contas, já não podia mais participar do grupo de jovens e já não me encaixava mais no grupo de casais. Por outro lado, quando me falaram do UNO, um novo olhar, confesso que fiquei meio desconfiada. Afinal de contas, do que se tratava? Era o grupo casamenteiro? E definitivamente esse não era o meu foco. Mesmo assim, resolvi conhecer e não sair mais. Lá encontrei pessoas que estão vivendo um momento de vida em condições parecidas com a minha. Trata-se de um grupo que promove crescimento espiritual, relacional, atividades de lazer e comunhão, com foco em adultos solteiros, divorciados e viúvos, e que buscam uma vida plena com Jesus Cristo. Ah, e sobre aquela questão dos relacionamentos, só posso dizer que esse novo olhar fez muita gente se enxergar dentro do grupo. Toda quarta, às 9h30, o químico e cientista cristão Marcos Eberlin comanda a nova temporada do Fé e Ciência. Convidados muito especiais mostram como a ciência pode comprovar e contribuir com a nossa fé. E você pode rever as primeiras temporadas de segunda a sexta, à 13h, quartas às 8h30 da manhã, sábados ao 12h30 e aos domingos, às 9 da noite. Fé e Ciência, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Na IPP TV, as suas noites são mais edificantes. Segunda-feira, às 8h, você acompanha ao vivo o culto Conexão com Deus. Na terça, os reverendos Arival Dias Casimiro, Mariano Alves Júnior e o licenciado Samuel Lopes recebem missionários de todo o Brasil no programa Você é um Missionário. Quarta-feira tem um culto Restaurados pela Palavra a partir das 8h e às 9h30 o professor Marcos Eberlin apresenta a nova temporada do Fé e Ciência. Quinta-feira, 8 da noite, é o dia do culto à Grande Comissão. Às 9h30, reverendo Nilson Júnior ensina a sã doutrina. Sexta-feira, 8 da noite, você acompanha ao vivo as novas lições do Bem Casados. E logo depois tem Vivendo o que Cremos, aplicando a teologia na nossa vida prática. Todas as noites tem mais conteúdo cristão para você aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Toda terça, às 9h30 da noite, tem um bate-papo sincero e divertido com as mães da IPP. É o Maternidade na Real, educação dos filhos, fé, amor e todos os temas que fazem parte dessa fase especial da vida das mulheres que estão em pauta, num programa cheio de surpresas. Horário alternativo aos sábados, às 10 da manhã. Maternidade na Real, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Estamos de volta para o último bloco do nosso Notícias do Bem dessa segunda-feira e hoje é dia da nossa coluna Luzes, Câmera, Reflexão com o reverendo Alceu Lourenço da Igreja Presbiteriana da Freguesia do Ó. Olha só, hoje ele vai trazer para a gente todas as lições de um grande sucesso do cinema, biografia, o filme Elvis. Confira. Olá, amantes da sétima arte! Está em cartaz nos cinemas e chegando aos serviços de streaming, Elvis. Já no final de sua vida, com a saúde, a carreira de produtor e as finanças em completa decadência, o coronel Tom Parker relembra seus dias de glória na década de 50, quando descobriu um jovem do interior do Mississippi chamado Elvis Presley.
Ele relembra como identificou o talento nato do rapaz para a música, seu jeito estranho de combinar a sonoridade negra do rhythm and blues com a sonoridade branca do country e, principalmente, o seu jeito único de requebrar no palco, deixando todas as meninas brancas da plateia completamente alucinadas. Desde o primeiro momento, ele soube que aquele garoto era o seu destino, como ele diz no filme, sua galinha dos ovos de ouro, na verdade. E relembra os anos em que passou como agente artístico de Elvis, levando-o a contratos milionários com gravadoras, com programas de TV e com o cinema. Relembra também os dramas familiares e pessoais do Elvis, e também seus dramas amorosos, seus problemas de dependência com drogas e o seu final trágico. Elvis é mais um filme biográfico de artista, uma tendência que já nos deu Bohemian Rhapsody, filme de 2018 sobre Freddie Mercury, o vocalista da banda Queen, que ganhou 4 Oscars. Também Rocketman, de 2019, sobre Elton John, também com muitas nomeações e prêmios. Isso sem contar produções de menor escala, de menor orçamento, como Bessie, sobre a cantora de blues Bessie Smith, de 2015, no streaming, Stardust, de 2020, sobre David Bowie, o camaleão do rock, e Estados Unidos versus Billie Holiday, de 2021, sobre a cantora de jazz e blues. E, no final desse ano, ainda teremos I Wanna Dance With Somebody, sobre a cantora pop Whitney Houston. Elvis, então, é uma cinebiografia bem bacana. Não pela precisão histórica, que de fato não é o seu forte, mas pela forma como lança a mão dos elementos narrativos do cinema para nos apresentar um personagem que é maior do que a própria pessoa, né? Elvis, o mito, a lenda, mais do que a pessoa, né? Como é de se esperar numa cinebiografia, grande parte do peso está sobre os ombros do ator que faz o biografado. E Austin Butler está impecável no papel de Elvis Presley. Ele realmente se entrega em cada cena e, especialmente nos shows, nós vemos alguém tão apaixonado pelo palco, pela música e pelas fãs e pela fama, tão apaixonado quanto o próprio Elvis era. Aliás, detalhe, é ele mesmo que canta na maior parte do tempo, e você vai achar que é playback, de tão perfeito que está. Butler realmente fez um trabalho impressionante, e é possível que concorra a um Oscar no ano que vem, assim como também a produção do filme. Mas mesmo em momentos mais dramáticos, Butler consegue mostrar por detrás do astro o garoto inseguro e pobre que não se sente à altura daquilo que está acontecendo com ele, do lugar que ele ocupa, um caipira perdido no mundo da fama. Eu tinha falado da produção também, que é primorosa, né? O design de produção, na verdade, que faz uma reconstrução dos anos 50, 60 e 70 e da própria persona excêntrica do rei do rock. A direção e a edição montaram um filme que apresenta a carreira do astro de uma maneira tão frenética quanto os seus dedos na guitarra ou seus quadris requebrando. Além de acelerar a história, essa montagem também nos faz sentir um pouco do furacão que foi a carreira do Elvis, tanto na sua própria vida, quanto na vida da sociedade americana das décadas principalmente de 50 e 60. A decisão de usar e até misturar músicas e sonoridades contemporâneas para falar e contar a história de um ícone da música de 60 anos atrás foi uma decisão interessante para mostrar como as músicas, como a musicalidade e os dilemas da época ainda são contemporâneos de alguma maneira com as músicas atuais. Muitos têm criticado, por outro lado, a direção de Baz Luhrmann pela decisão de contar a história de Elvis a partir do ponto de vista do controverso coronel Tom Parker, o tal empresário que sempre foi visto mais como o explorador de Elvis do que propriamente um empresário. A decisão realmente é estranha, mas em nenhum momento a ideia é inocentar Parker, mas trazer uma forma diferente de olhar para o fenômeno. De qualquer forma, o filme não se pretende uma biografia no sentido de nos contar a história exatamente como ela ocorreu, mas é uma biografia no sentido de nos apresentar a história de uma maneira lúdica e cheia de simbolismos, mesmo que para isso tenha que torcer um pouquinho só os fatos. Por exemplo, tem uma cena em que Coronel Parker leva Elvis para uma roda gigante e lá em cima propõe um contrato de exclusividade.
Elvis está todo desconfortável com a altura em que eles estão e ao mesmo tempo encantado com o brilho do circo lá embaixo, enquanto ele está aqui em cima. Esse encontro nunca aconteceu, mas ele conseguiu representar muito bem aquele momento na vida do cantor. Outro exemplo, Hank Snow já era um sucesso na música country quando Elvis começou. No filme, ele parece desgostoso com o tipo de show que Elvis fazia, se recusando a participar do mesmo palco. Na vida real, foi ele quem trouxe o jovem Elvis para abrir seus shows e inclusive agenciou o cantor junto com o Coronel Parker no início da carreira. Mas o diretor usa a figura do cantor country para representar uma oposição a Elvis que foi muito real da parte de músicos tradicionais brancos, especialmente da música country do sul dos Estados Unidos, como era o caso de Snow. Aliás, esse é um tema que o roteiro de Elvis traz para o primeiro plano, o racismo. A crítica e a resistência a Elvis e à sua música muitas vezes eram fundamentadas na forte presença de elementos da cultura negra, mais do que na qualidade do artista e de sua arte. Nesse sentido, essa cinebiografia funciona também como um retrato da América antes do movimento dos direitos civis, inclusive destacando a reação de Elvis ao assassinato de Martin Luther King, por exemplo. Um retrato que é sempre triste de nos depararmos, o retrato da América racista. Mas a reflexão que eu queria fazer acerca de Elvis, o filme e o homem, é sobre o impacto cultural que ele causou em uma outra área. Mais especificamente, as suas requebradas, que lhe renderam o apelido, que parece que ele não gostava muito, de Elvis the Pelvis. O filme apresenta muito bem a forma como os jovens, especialmente as mocinhas, reagiram ao jeito como Elvis remexia os quadris para os lados, girava para frente e para trás, e como aquilo era visto como uma insinuação sexual, ao ponto de políticos quererem proibir suas apresentações, talvez até para posarem de moralistas e conservadores perante o público e o eleitorado. O filme personaliza esse movimento político na figura do senador Jim Eastland. Mas esse é um movimento real mesmo, aconteceu na época, não especificamente com esse senador, mas com muitos outros políticos de menor expressão, prefeitos e governadores e assim por diante. Mas a questão aqui é que assistindo ao filme, ou mesmo se você buscar clipes da época disponíveis na internet, qualquer um de nós vai chegar à conclusão de que a dancinha do Elvis não tinha nada demais. E isso, meus caros, por uma razão muito simples. Nós já fomos tão expostos a tanta baixaria com o nome de apresentação artística que os nossos sentidos estão completamente recalibrados, ou seja, estamos dessensibilizados, quase anestesiados. A percepção moral da nossa sociedade foi completamente mudada de lá para cá, de maneira tal que aquilo que era escândalo naquela época, hoje em dia é bobagem, porque outras coisas muito mais escandalosas, explícitas e imorais se tornaram perfeitamente aceitáveis. E aí, enquanto eu assistia a Elvis e pensando nesse aspecto, eu fiquei me perguntando, será que haveria uma Madonna ou uma Janet Jackson nos anos 90, com os seus shows cheios de insinuações e até expressões explícitas? Será que existiria esse tipo de expressão se não tivesse havido um Elvis lá nos anos 50 e 60? Ou para trazer mais próximo de nós, será que haveria uma Anitta e um Pablo Vittar nos anos 2020 sem as reboladas do rei lá em 56? Ou ainda, será que as apresentações que hoje nos escandalizam, como essas que eu acabei de citar, será que elas serão consideradas normas e normais daqui a 20 anos? Em outras palavras, quais serão os escândalos normalizados com os quais os nossos netos e bisnetos terão de conviver? Obviamente não estou aqui sugerindo que o requebrado do rei do rock foi o único ou sequer o principal responsável pela decadência moral da nossa sociedade. Claro que não. Mas estou apontando para o fato de que essa decadência vai sempre se mostrando, se apresentando paulatinamente, por meio de pequenos escândalos que vão preparando o terreno para escândalos maiores, até que nada mais fique de pé. Como igreja,
precisamos estar atentos para não assimilarmos do mundo aquilo que desagrada ao nosso Senhor. Especialmente quando são venenos administrados em pequenas doses, sabe? Diluídos em muito entretenimento. Afinal, não é porque isso aqui é uma coluna de cinema que vamos ignorar que o entretenimento pode ser sim veículo para coisas muito ruins e malignas. No final do primeiro capítulo da sua carta aos Romanos, Paulo diz que os pecadores não apenas fazem o que sabem que desagrada a Deus, mas ainda aplaudem aqueles que fazem igual. Isso se aplica muito diretamente a toda a indústria do entretenimento, com seus ídolos tão imitados pelos seus fãs. Agora, assim como o senador lá do filme não conseguiu impedir o furacão Elvis de fazer sucesso e de influenciar gerações, hoje também a resposta não está em políticos que se digam conservadores, mas a resposta está numa igreja que pregue o evangelho e viva a santidade como sal da terra e luz do mundo. Na contramão do que o mundo aplaude, mas na certeza do aplauso do seu Senhor. Até a próxima sessão de Luzes, Câmera e Reflexão. Olha, a reflexão, né? Com toda certeza. E agora é hora de conferir todos os trabalhos desenvolvidos pela nossa Junta Missionária de Pinheiros. Confira. A Junta Missionária de Pinheiros foi criada em 2008 e é responsável pelo desenvolvimento de todas as atividades de missões da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Através do trabalho da JMP, já foram plantadas mais de 50 igrejas no estado de São Paulo. A Junta também ajudou diretamente na organização de igrejas em outros estados do Brasil, em parcerias com agências missionárias e igrejas locais. Hoje, são quase 100 ações em andamento, incluindo plantação e revitalização de igrejas, sendo mais de 15 delas transculturais. Mais de 130 missionários são apoiados direta ou indiretamente pela JMP. 10 construções de templo estão acontecendo, além de 40 novos projetos através do 105 Brasil, que vai organizar 100 novas igrejas em 5 anos, a partir de congregações presbiterianas locais. Entre outras iniciativas desenvolvidas e apoiadas pela JMP, estão o JMP Kids, o projeto Wapixana, o projeto Rumo ao Sertão e o projeto Amanagé. Solidariedade e apoio aos irmãos que mais precisam também fazem parte do trabalho da Junta Missionária de Pinheiros. A campanha de arrecadação de cestas básicas, que já ajudou milhares de famílias que vivem em situação de risco, segue em frente. E no sertão nordestino, a água está chegando para cada vez mais comunidades carentes graças à nossa campanha de perfuração de poços artesianos. A Junta também tem outras frentes de trabalho, todas voltadas para missões. Na área de educação, mantém o EAD Pinheiros, com mais de 20 cursos online para capacitação de irmãos que querem levar a palavra. Em parceria com a Universidade Presbiteriana Mackenzie, mantém o Polo EAD Pinheiros, oferecendo cursos de graduação e pós-graduação online e renda revertida para a obra missionária. A editora Ezion é outro braço da JMP, criada para propagar o estudo e o ensino da Palavra de Deus através de livros e cursos. Tem como principais pilares o incentivo à leitura cristã e a arrecadação de recursos para a obra missionária. A comunicação também faz parte da Junta Missionária de Pinheiros. A IPPTV propaga a Palavra de Deus através da transmissão ao vivo de cultos e eventos. Além disso, tem 24 horas de programação com conteúdo cristão reformado e produtos que incluem jornalismo, entretenimento, teologia e muito mais. Seja nosso parceiro em missões. Você que faz parte da igreja local, é empreendedor ou tem empresas e deseja se tornar um investidor em missões, entre em contato com a gente. Acompanhe todas as notícias da JMP através das nossas mídias sociais. Ore,
Contribua e participe dos projetos promovidos pela Junta Missionária de Pinheiros. Muito bem, e o Notícias do Bem de hoje está chegando ao fim. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, pela sua participação com a gente aqui. Continue aqui na IPP-TV, tem muito conteúdo cristão reformado 24 horas por dia. Afinal de contas, nós somos o maior cristão reformado, o maior canal cristão reformado da internet. Então, a gente conta sempre com a sua participação. Amanhã a gente está de volta, a partir das 11h45 da manhã, ao vivo, se Deus quiser, e eu estou esperando você. Até lá. Tchau, tchau.